Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá dar uma olhada nas atualidades de maio de 2023. Como você tem acompanhado aí nesse trabalho, fiz aqui uma listinha e vamos destacar aí os tópicos, claro, mais relevantes, sempre com aquela preocupação para o Enem, para os importantes vestibulares. No plano mundial, eu tenho 5 coisas, sendo que 2 eu acredito que os vestibulares vão cobrar mesmo. A primeira é o seguinte: foi declarado o fim da pandemia nesse mês de maio, da pandemia de Covid, nesse mês de maio de 2023, que era chamado pela Organização Mundial de Saúde, o quadro pandêmico, de emergência de saúde pública global. Então, toda a tragédia que vivemos em função do Covid, então agora fica a experiência, ficam os temores de uma nova pandemia, mas a Organização então, Mundial da Saúde dá como liquidada essa situação. A segunda, que eu acho bastante séria, foi a situação do racismo contra o jogador brasileiro Vini Júnior, na Espanha. Isso repercutiu mundialmente, nós tivemos falas, inclusive, do presidente Lula, uma polêmica muito grande. Agora, a Espanha está tentando combater, claro, aí o racismo, inclusive com talvez propostas de mudança de legislação e tudo mais. Esse é um tema, acho que, muito importante para os vestibulares. Veja, até quem sabe tema de redação, vale a pena você dar uma mexida nessa situação. Esse ano, esse assunto até ganha uma certa relevância no Brasil, e os casos, não deveria ter racismo, mas os casos que têm acontecido também tornam-se mais vultuosos, chamam a atenção, por conta também nós temos os 135 anos da Lei Áurea. Então, o Laurentino Gomes, que é um grande autor, lançou inclusive uma trilogia chamada Escravidão, mostrando aí toda essa triste realidade histórica do Brasil e ainda presente no cotidiano. Então, essa coisa do racismo do Vini Júnior, bastante aí relevante. Eu lhe disse que são 5 coisas no plano mundial. Daí pode aparecer uma prova, claro, mas foi coroado o rei Carlos III no Reino Unido. O príncipe Charles agora assume como rei e ele assume esse nome, Carlos III. A coroação dele em si é uma notícia pontual, mas ele encara o Reino Unido num momento delicado econômico, o Brexit, questão dos imigrantes, a situação da guerra na Ucrânia, a questão ambiental, o príncipe Charles, agora rei Carlos III, envolvido na questão ambiental. Então, alguém pode envolver toda essa temática. Outra coisa foi a reunião do G7, o grupo dos 7 países mais ricos ou industrializados, do qual, inclusive, o nosso presidente participou, o presidente Lula. O presidente foi lá acompanhar a reunião, não participou efetivamente lá daquele núcleo duro formado pelos países, como é o caso do Estados Unidos, Reino Unido, França, mas esteve lá presente, houve discussão sobre a guerra da Ucrânia, e essa participação brasileira ela é interessante, e eu vou puxar já então o último ponto aqui, que foi a visita do presidente venezuelano, Maduro, ao Brasil. O presidente Lula encampou aqui uma reunião com líderes da América Latina. Então, essa participação do nosso presidente na reunião do G7, também essa visita polêmica, do até considerado ditador Maduro. A Venezuela vive uma crise muito grande. O nosso governo foi acusado, e realmente isso aconteceu, de amenizar o discurso contra o regime lá venezuelano. Mas o que acontece? O Brasil ele quer deixar de ser apenas um global trader, um daqueles países que participa do comércio internacional, para ser um global player, um país que tem grande influência nas decisões geopolíticas. Então, vale a pena você dar uma olhadinha nisso, Reunião do G7, essa visita do Maduro, essa reunião que foi feita no Brasil e essa diferenciação entre global trader e global player. Isso, muitos vestibulares já cobraram e agora tem um sobrevalor. Então, são aí as coisas pensando no mundo, Então, ao fim da pandemia, o racismo do Vini Júnior, a coroação do Carlos III,
a reunião do G7 e também aqui a situação, então, da visita do Maduro. Então, isso é importante. Agora, no Brasil, nós temos aqui, assim, 3 coisas relevantes, né? Foi declarado emergência zoossanitária por conta de influenza aviária, conhecida como gripe do frango, por 180 dias. Esses casos apareceram e é preocupante, né? Porque ameaça a saúde pública, os nossos, parece estranho falar isso, né? Os nossos grandes e importantes rebanhos de frango, né? O Brasil exporta de forma significativa, então dá uma consultada nisso, né? Ó, por 180 dias, o Brasil vai ficar nessa situação, então, de emergência zoossanitária, tá? Também houve um debate e a proibição da extração de petróleo na foz do rio Amazonas. Essa situação, ela vem se arrastando há muito tempo. Eu até dei uma mexida aqui, mas em 2014, a BP Brasil, British Petroleum Brasil, fez a requisição, né, para extrair petróleo nessa região, que é delicada, é a foz do Amazonas, tem certos corais, o fluxo das marés ali, a foz do Grande Rio, um acidente seria uma coisa dramática. E agora foi, então, proibido. Isso gerou um desgaste, né, no governo, com a ministra Marina Silva, mas é interessante você dar uma olhada nisso aí, porque essa foz do Amazonas, ela também depois, a faixa petroleira ali, ela se estende pelo chamado PAMA, Pará e Maranhão, ou MAPA, Maranhão-Pará. E existe um grande interesse na retirada de petróleo ali, né? Então, dê uma olhadinha nisso. A Petrobras não teve, então, aprovado, né, a sua avaliação ambiental de área sedimentária, AAAS, né? Isso não foi aprovado. Então, há uma grande discussão, né? Veja, fazendo um link aí com uma questão mundial, né? No vídeo anterior do mês passado, ele falava do projeto Willow, né? Que é o projeto de extração de petróleo lá no Alasca, que também é bastante polêmico, é uma região muito delicada, né? Então, o Brasil está nesse aspecto aí semelhante a essas discussões de retirada de petróleo em áreas, né, bastante delicadas. Muito bem. E nós tivemos aí os 50 anos, né, 80 anos, desculpe, ia falar 50, 80 anos, né, da CLT, a consolidação das leis do trabalho, e que deu, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho, direito a férias, descanso semanal remunerado. Diante dessa discussão, né, das leis trabalhistas, hoje há uma ideia de flexibilizá-las cada vez mais, retirar direitos trabalhistas. O Brasil teve que votar agora, né, uma nova lei para garantir a paridade de salários, a igualdade, a isonomia entre homens e mulheres. E nos causa espanto, né, que essa lei passou, essa nova norma, garantindo, né, a legalidade, mas a paridade, né, a legalidade e a exigência da paridade, da isonomia entre homens e mulheres. Foi 325 deputados votaram a favor e 26 contra. É inacreditável que ainda tenhamos aí, né, políticos que não apoiem essa igualdade. É uma coisa, né, terrível, né? E outra coisa, gente, vocês vejam o seguinte, aconteceram coisas que é difícil você avaliar se isso vai cair no vestibular, mas nós tivemos no dia 31 de maio, né, a decretação da prisão do ex-presidente Collor, né? Isso é um personagem significativo da política brasileira. Acho que o vestibular cobra isso, pouco provável, mas sim, uma notícia relevante, né? A cassação do deputado Deltan Dallagnol, que ganhou grande notoriedade no ambiente da Lava Jato, foi deputado muito bem votado aqui no Paraná, né? Você sabe que eu estou aqui no Paraná, em Curitiba. Então, essa situação da cassação dele. E também a polêmica das apostas, né? Os famosos bets que envolvem aí o futebol. Houve fraude nisso, né? Gente que perdeu aí o direito de continuar no futebol profissional e tal. Mas são pontos, né, curiosos, um debate importante, mas talvez essa situação dos vestibulares sejam menos lembradas. E eu quero terminar esse vídeo fazendo um registro de duas mulheres importantes que nos deixaram, a saudosa Rita Lee e a Tina Turner. Eu sei que não conhece a obra dessas duas figuraças,
Vale a pena você conhecer, em especial, claro, a nossa brasileira aí, a Rita Lee. Certo? Então, no Brasil, chama a atenção da emergência zoossanitária, a proibição da extração de petróleo na Foz do Amazonas e os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. É isso aí. Então, maio, ficamos por aqui. Até a próxima.